a Janaína e o Paulo Eduardo Martins. Pode começar que tá gravando. Ok, tá bem. Oi, tá começando? Tá valendo? Tá. Câmeras abertas? E a grande surpresa? Quem? Não é surpresa nenhuma. Esse sujeito, eu virei amigo dele em mais ou menos 35 segundos. A minha simpatia por você não chegou a exaurir o tempo de você dizer, meu nome é Peternelli. Não deu. Já, eu digo, eu acho que eu vou gostar muito. É recíproco aí. Não, um ambiente aqui muito acolhedor, a gente sempre fica muito à vontade, muito satisfeito. Né? Um cafezinho ótimo, então... E o bolo, não esquece o bolo. O bolo espetacular. Para a gente ficar mal acostumado. Para tornar doce essa entrevista. Olha, é até impróprio a gente chamar isso de entrevista. A entrevista tem um sentido de uma construção lógica com assuntos que precisam ser debatidos em linha. Tá. E aqui não. Aqui é essa nossa conversa se beneficia por uma certeza de que a gente não vai esgotar os assuntos num só encontro. Eu acho que a gente vai falar outras vezes, porque você tem muito a falar. Que idade você tem? Eu estou com 64. Fiquei 44 no Exército e sou lá natural de Ribeirão Preto. 74? Você é 64. 64. Bom. Então, e fiquei 44 no Exército. Entrei bastante jovem. E você é general? General de divisão. De divisão. Pô, eu queria ser milico. Eu fui para a escola preparatória de cadetes e eu tenho 83 anos. Tá muito bem. Agora, o que eu seria? Se não tivesse sido expulso... Não. Com certeza seria um general também. Nós temos um processo que é o seguinte... Desde Castelo, anteriormente a pessoa chegava em determinada função e ficava muito tempo naquela função. No nosso caso, até para ter uma dinâmica de carreira, o general que é promovido, temos 3 níveis de general. Brigada, divisão e exército. 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. De uma turma, normalmente, da academia de 400, nós temos aí em torno de quase 20, vamos pensar em 20 para facilitar nossas contas, 5% saem em general. Desses 5%, passado 4 anos, somente metade vão para a general divisão. Passado 4 anos... São filtros de exames? Além de filtro de exames, são vários critérios, mas o Exército costuma, depois da primeira promoção a general, que ela é muito técnica, a partir daí é escolha. Muitas vezes precisa de um perfil, precisa de outro perfil, e conforme o caso... Tem muito jogo político? Não, nenhum jogo político. O jogo político que ocorre é interno da promoção, no jogo. Entre os próprios alto comando do Exército, faz uma análise de cada um e verifica, dentre as possibilidades, o que vai ocorrer, do perfil de cada um de nós. Isso depois de brigada. Até brigada é uma avaliação muito técnica que os primeiros lugares nos cursos, quem foi melhor classificado, quem executou trabalhos, quem teve... Tem alguma coisa a ver com a especialidade? O cara vai para a artilharia, vai para a infantaria, quem tem mais chance, tem isso ou não? Eu digo que no nível general procura-se ter uma proporcionalidade, mas ela não é impositiva. É natural que ocorra, promoções dentro das armas. Independentemente da opção que você faça? Não, você faz a opção, quando entra na academia, você tem 2 anos básicos e depois você faz uma opção para a arma. Aí, a partir daquela opção para a arma, da mesma forma que o médico faz a opção por uma especialização, no Exército nós temos 7 armas. Então ele vai fazer uma dessas opções. Que são? Eu tenho curiosidade. Infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, material bélico e intendência. Isso. Entendi. Então cada uma delas tem uma função dentro do Exército. Mas você vai chegando, o Exército lhe prepara para uma série de atividades. Você faz academia,
Depois de 5 anos, ele lhe manda fazer a ESAO, é uma especialização. Passado algum tempo, ele te propõe um concurso interno de prova, em que desses 400, em torno de 120 vão fazer a Escola de Comando de Estado-Maior, por 2 anos, que seria o correspondente a um doutorado. E, passado aí mais alguns anos, em torno de 50, 60, vão fazer um curso que seria além do doutorado... É um pós-oficialato. Isso, são cursos de especialização que têm essa característica de correspondência, obrigado, junto do MEC, né, da parte que cuida do mestrado, doutorado, e você segue exatamente essa parte. Então, no nosso caso, nós somos preparados, hoje, junto com essas atividades, tanto o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, realiza em conjunto um MBA com a Getúlio Vargas, ou com a USP, ou com uma outra universidade. E de tal Americanas, forma, inclusive, estrangeiros? Não, com as estrangeiras nós temos muito intercâmbio e cursos. Periodicamente, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, manda oficiais ao exterior para executar vários cursos. Alguns são operacionais, alguns desses cursos são de gestão. Então, isso ocorre com naturalidade. Tem alguma condução política nesse sentido? Não. Dependendo do alinhamento não tem. Do Ministério do Exterior, por exemplo? Não. Por exemplo. Não tem, independe. Mas fazendo uma lógica aí, não sei. Nós tínhamos um governo até antes de ontem. Aliás, ainda temos, vai mudar agora. Um governo que tinha uma determinada postura de alinhamento internacional. Né? De esquerda, digamos assim. Né? Agora mudou o jogo. Esquerda não entra mais, vai ser a direita. Isso, mas repara o seguinte, no caso do Exército, os cursos, as atividades que são realizadas, elas são realizadas com base nos países em que o Brasil mantém relações diplomáticas. Então, se o Brasil mantém relações diplomáticas com a Rússia, né, nós temos lá, junto da embaixada, um adido militar mas tem mais... que faz as atividades. Eu entendo. É lógico que o nosso vínculo, nós temos um volume maior de material, de trabalho, dependendo da empatia, com o americano, mas executamos cursos em muitos países, e muitos países mandam oficiais para fazer cursos no Brasil. Então, com isso, nós temos uma integração, uma interação muito grande. Não era esse o objetivo da nossa conversa? Não, nosso papo era o que nós precisamos mas eu tenho uma dúvida. vocacionar para melhorar o Brasil nesse contexto de político que nós fomos eleitos. Mas a minha é inevitável, eu vou fazer a pergunta. Como você diz, não é uma entrevista, nós estamos numa oportunidade de conversa, vamos estar conversando. E espero que a gente tenha muitas. Agora, se o país tem uma empatia natural com a Rússia, é de se esperar que haja também muita negociação de tecnologia, compra de equipamentos. Então, nesse caso, há uma acomodação cultural à Rússia. Se é para os Estados Unidos, então nós vamos ter pilotos, os pilotos vão ser condicionados a pensar no F-16, não sei o quê. As Forças Armadas, elas seguem mais um critério técnico, né? Os helicópteros que o Exército tem, na sua maioria, são franceses, mas nós temos helicópteros americanos, né? A Força Aérea optou pelo helicóptero de ataque, muito bom helicóptero de ataque, que é russo. Então, como é que chama? É o Mi-35, um helicóptero muito, muito bom, que permite à Força Aérea cumprir a função que ela executa na Amazônia, de coordenação daquele espaço aéreo. Porque a pessoa fala, mas helicóptero de ataque, como é que funciona? Porque muitas vezes a Força Aérea nos radares plotava determinado avião num voo regular, e aí um avião fazia interceptação, esse avião que ele estava seguindo ia para uma pista, pousava, e no meio da pista cruzava o avião na pista. E acabou inutilizou. Aí quem fez o bloqueio, quem executou as atividades, não conseguia plotar, fotografava, registrava, via prefixo, tomava uma série de providências, mas não executava. Esse helicóptero
que a Força Aérea adquiriu permite a ela que situações desse tipo não ocorram. Ele é um helicóptero que, apesar de ser um helicóptero de combate, também transporta pessoas. Então, repara, existe uma integração, né, entre os países nessa tecnologia, da mesma forma que a Marinha está desenvolvendo o submarino de propulsão nuclear. Ele vai estabelecer contato com todos os países que podem propiciar uma transferência tecnológica, possa estar debatendo esse assunto, possa estar transferindo conhecimentos e também recebendo conhecimento, já agora, que a Marinha quando você tem um helicóptero, então o francês, né, o alemão, todas as armas, todos os equipamentos, tudo que é contido nesse pacote tecnológico tem que ser adequado às patentes e ao know-how também dos diversos lados dessa tecnologia. As Forças Armadas e a própria Força Aérea, igual exemplo do caça, exemplo desse helicóptero e de outros equipamentos militares, hoje toda compra nesse padrão tem um offset. Existe junto, embutido, uma obrigatoriedade da transferência da tecnologia embutida naquele equipamento. Mas esse é um assunto eminentemente político, né? Deixa de ser só técnico. Ele é um pouco técnico, um pouco... Não, eu estou dizendo isso porque eu acompanhei do lado de fora, claro, lógico, a opção por esses Gripen, né? Certo. Esse equipamento. E eu sei que, pelo menos se você olha o noticiário, que nós estamos prestes a descerrar, a abrir o escândalo do Gripen de corrupção, porque houve uma condução em que se suspeita o filho do Lula interviu para que houvesse uma opção pelo Gripen. Agora, o Gripen, será que ele é a solução perfeita para nós? Quando a Força Aérea... Você tinha do outro lado, você tinha um F-18 americano. Quando a Força Aérea analisou, fez os contatos e tudo mais, ela apresentou tecnicamente as opções que atenderiam à Força Aérea. É lógico que a partir daquele momento, se você tem as opções que atendem à Força Aérea, a partir dali, não resta dúvida que ocorre uma decisão política nesse foco. Isso não é nosso. Quando nós falamos no carro da própria Ingesa, que foi a falência e tudo mais, né? Ela tinha o melhor carro de combate do mundo, ganhou todos os testes. Mas por que o carro não foi comprado? É porque quando supera o contexto técnico, que atende às necessidades, a decisão política ela ocorre. Até muitas vezes se fala agora aí nessa junção da própria Embraer com a Boeing, né? Alguns falam, é bom, é ruim? Eu digo, olha, era melhor a nossa Engesa ter se associado e ter vendido o melhor carro de combate, né? E estar aí em vigor, ativa, do que não ter... Não que ela tivesse essa opção na época, mas eu vejo que algumas associações, nesse contexto globalizado que nós estamos, é importante. A Engesa acabou, porque ela empregou um volume de recurso, de pesquisa, de tecnologia naquele projeto, tendo a certeza de que aquilo lá seria um projeto exitoso, e de fato foi. Né? Os engenheiros estão de parabéns. Está no cemitério. Porque quando ela ocorreu, tem 2 protótipos, inclusive hoje estão vinculados às 2 carros aqui com a unidade em Pirassununga. Mas o que faz um contexto desse não é só a parte de estrutura, é toda a tecnologia embarcada, de torre, de controle, de interceptação, de plotar o alvo, então é uma coisa muito mais ampla. E de interação dos diversos sistemas. Exatamente. Então, nós fizemos aí um carro de combate espetacular, eles tinham ótimos jipes, ótimos caminhões, né? Mas, no entanto, uma empresa que investe nesse contexto, se ela não consegue um mercado de venda, ela tem dificuldades, e a Engesa
talvez tenha outros motivos, mas... Mas é bem diferente dos americanos. Os americanos fazem uma frente unida em que a diplomacia trabalha a favor das empresas, impondo é uma palavra muito pesada, mas propondo... A nossa diplomacia ajuda muito... Facilidades, né? A nossa diplomacia ajuda muito as empresas brasileiras, né, nas atividades que nós temos no exterior, desempenham um papel fundamental para essa atividade. Você não está fazendo média, não, né? Tá? Não. Está falando da nossa diplomacia? A nossa diplomacia... De uma maneira... Eu sou um fã da nossa diplomacia, eu gosto da nossa diplomacia. Ainda que até agora ele tivesse sido uma diplomacia com interesses locais fisiológicos. Não, eu coloco